Tem frases de Jesus que a gente escuta desde cedo, mas só entende de verdade quando a vida nos coloca diante delas. E uma das mais desconcertantes é essa: não julgue, para que você não seja julgado. Parece simples, parece óbvio, mas quando você para pensar no que ele realmente quis dizer, percebe que essa frase é um espelho. Um espelho que revela não só o que você pensa dos outros, mas o que você ainda não tratou dentro de si. Porque julgar é mais do que apontar o erro, é assumir uma posição que não nos pertence. É ocupar um lugar que só Deus pode ocupar. E isso, por mais sutil que pareça, tem um peso espiritual enorme. Jesus não estava falando apenas de julgamentos externos. Ele estava falando de uma postura interna, de uma tendência que todos nós temos de medir o outro com uma régua que não usamos para nós mesmos, de enxergar o cisco no olho alheio enquanto ignoramos a trave que está no nosso. E essa imagem que ele usa é tão forte, tão direta, que não dá para suavizar, porque ela escancara a hipocrisia que muitas vezes se esconde atrás da religiosidade. E é exatamente isso que Jesus veio confrontar. Uma fé que se preocupa mais em parecer certa do que em ser transformada. Julgar é fácil, é automático, é quase instintivo. A gente vê uma atitude, uma escolha, uma aparência e já forma uma opinião. Já constrói uma narrativa. Já decide quem aquela pessoa é. E muitas vezes fazemos isso sem conhecer, sem ouvir, sem entender. E isso revela o quanto ainda estamos longe do coração de Cristo. Porque o coração dele não se apressa em condenar. Ele se inclina para compreender. Ele se aproxima para restaurar. Ele vê além da superfície. E é esse olhar que ele quer nos ensinar a ter. Mas para isso é preciso quebrar algumas estruturas. A primeira delas é o orgulho, porque julgar o outro nos dá uma falsa sensação de superioridade. Nos coloca num lugar de controle, de poder, de autoridade. E isso alimenta o ego, alimenta a vaidade espiritual, alimenta a ideia de que estamos melhor do que o outro. Mas Jesus não nos chamou para sermos juízes, ele nos chamou para sermos servos. E o servo não aponta, ele ajuda, ele não condena, ele intercede, ele não se afasta, ele se aproxima. A segunda estrutura que precisa cair é a da comparação. Porque muitas vezes o julgamento nasce da insegurança. A gente vê no outro aquilo que ainda não resolveu em nós. E ao invés de tratar, a gente ataca, a gente critica, a gente diminui. Como se isso fosse aliviar a dor que carregamos, mas não alivia. Mas só mascara, só adia, só complica. E Jesus sabia disso. Sabia que o julgamento é muitas vezes uma fuga, uma forma de não encarar o que está dentro. E é por isso que ele nos chama para olhar para nós antes de olhar para o outro, para tratar a trave antes de falar do cisco, para limpar o coração antes de tentar corrigir o mundo. E essa limpeza começa com a humildade, com o reconhecimento de que todos nós estamos em processo, que todos nós temos falhas, que todos nós precisamos de graça. E quando você entende isso, começa a olhar para o outro com mais compaixão, com mais paciência, com mais empatia, porque você sabe que, se não fosse a misericórdia de Deus, você também estaria perdido. E essa consciência muda tudo. Muda o tom, muda a abordagem, muda a intenção. Porque você deixa de querer corrigir para querer cuidar. Deixa de querer vencer para querer restaurar. Jesus não disse, não julgue, para nos tornar indiferentes ao erro. Ele disse isso para nos ensinar a lidar com o erro com amor. Com verdade, sim, mas com graça. Com firmeza, sim, mas com mansidão. Porque a correção que transforma não é a que humilha, é a que acolhe. É a que aponta o caminho sem esmagar quem está perdido. É a que revela a verdade sem apagar a esperança. E isso exige discernimento, exige sensibilidade, exige intimidade com o Espírito Santo. Porque só Ele pode nos ensinar a equilibrar justiça e misericórdia, verdade e amor, confronto e compaixão. Talvez hoje você esteja lutando com isso. Talvez esteja tentando entender como lidar com alguém que te feriu, que te decepcionou, que escolheu caminhos que você não concorda. E nesse lugar, o julgamento parece uma saída.
Parece uma forma de se proteger, de se afirmar, de se posicionar. Mas Jesus te convida a outro caminho. Um caminho mais difícil, mais profundo, mais transformador. O caminho da graça. O caminho do amor que não ignora o erro, mas que escolhe ver além dele, que escolhe enxergar a pessoa, que escolhe acreditar na restauração. E essa escolha começa com uma oração sincera, uma oração que diz: Senhor, me ensina a ver como tu vês, me ensina a amar como tu amas, me ensina a tratar como tu tratas. Porque no fim, o que define nossa espiritualidade não é o quanto sabemos, é o quanto conseguimos refletir Jesus nas nossas atitudes, e isso inclui a forma como lidamos com os outros, com os erros dos outros, com as histórias dos outros, porque cada pessoa é um campo onde Deus está trabalhando, e às vezes o que ela mais precisa não é de alguém que a julgue, é de alguém que a ajude a levantar, e às vezes o que ela mais precisa não é de alguém que a julgue, é de alguém que a ajude a levantar.